e é com muita alegria que eu trago nesse vídeo aqui no Oceano Católico a origem da oração Ave Maria. Eu tenho certeza que milhões e milhões de católicos pelo mundo todo a rezam, mas não sabem exatamente em que momento essa oração adentrou dentro da igreja e com qual finalidade. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero também deixar claro que antes do final desse vídeo, eu também vou estar colocando aqui como um extra o surgimento também do Santo Rosário. Como ele veio também, em que momento ele veio a ser conhecido e implantado dentro da igreja. Bem, a origem da oração Ave Maria, já vou começar sem rodeios, como conhecemos hoje, não surgiu de uma única vez. Segundo a tradição católica, ela é uma composição que levou séculos para ser finalizada, unindo passagens bíblicas e uma petição oficial da Igreja. Durante a Idade Média, a maioria da população não sabia ler e não compreendia o latim utilizado nas missas. A igreja buscava formas de fazer com que o povo memorizasse as verdades da fé. A Ave Maria veio então a servir como um resumo bíblico. Ao repeti-la, o fiel estava, na verdade, meditando sobre as passagens bíblicas centrais do Evangelho, que seria a anunciação e a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, uma ferramenta que veio a ser de ensino para os mais simples. As passagens bíblicas a qual nos referimos nesses primeiros 2 versos se encontram no Evangelho de Lucas, o qual nós vamos usar hoje no capítulo 1, sendo diferenciadas apenas por questões de versículos que marcam a passagem de tempo entre um acontecimento e outro. Bem, a primeira parte da oração, conforme nós conhecemos, veio de Lucas capítulo 1, versículo 28, aonde o anjo diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A segunda parte da oração é a saudação de Isabel na visita de Nossa Senhora, aonde, cheia do Espírito Santo, Isabel diz: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Então, Lucas 1, nessa parte de Isabel, versículo 42. Mais tarde, se achou necessário acrescentar o nome de Maria para se fazer lembrar a quem o anjo se referia como cheia de graça. Já o mesmo aconteceu com o nome de Jesus, e isso se deu por volta do século 13, para também deixar claro de quem era o fruto a que a oração se referia. Então, de início, só eram esses 2 trechos iniciais bíblicos que se rezavam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então foi a partir do século VI que essas 2 saudações bíblicas começam a ser usadas como antífonas litúrgicas. Já no século VII, a oração vem a se popularizar entre o povo como uma devoção comum. Já a segunda metade da oração, como nós a conhecemos, ela realmente não se encontra dentro das Escrituras, mas é aí que entra a súplica da igreja. A inclusão da frase Santa Maria, Mãe de Deus, na oração foi uma forma de gravar no coração dos fiéis a divindade de Cristo, combatendo visões que tentaram separar o humano do divino dele. Essa, sem sombra de dúvidas, foi um dos debates que a igreja precisou enfrentar para combater heresias sobre quem era Jesus e quem era Maria. A oração serviu também como uma bandeira teológica, já que infelizmente ainda nos dias atuais vemos pessoas colocando em xeque a divindade de Jesus após sua encarnação e não aceitando Maria como a mãe de Deus.
Já com isso, o Concílio de Éfeso, em 431, definiu Maria como Theotokos, Mãe de Deus, e não apenas mãe da forma humana de Deus. A parte da oração, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, ganhou muita força durante o período da peste negra na Europa, no século XIV. Em tempo de morte onipresente, a finalidade da oração passou a ser também um pedido de proteção e amparo espiritual para o momento do falecimento. A oração transformou-se de uma simples saudação em um diálogo de socorro. Em resumo, a oração surgiu para conectar o povo comum às Escrituras, reafirmar a doutrina sobre Jesus e oferecer consolo espiritual prático em tempos de incerteza. A partir do século XVI, a Igreja fixa a parte final e a oração é padronizada para todo o mundo católico. A versão completa, como rezamos hoje, foi oficializada no Breviário Romano de 1568, por ordem do Papa Pio V, durante a Reforma Católica. Bem, e aí surge então a nossa oração completa da Ave Maria. Agora, para entendermos como nasceu a oração do Rosário, precisamos entender que houve uma construção por etapas. Entre os séculos IX e os séculos XII, nos mosteiros medievais, os monges rezavam diariamente os 150 salmos da Bíblia. Como a maioria dos leigos não sabiam ler ou não tinha o acesso aos manuscritos, eles começaram a substituir os 150 salmos por 150 Pai Nossos. Com isso surgiu então a ideia de substituir os 150 salmos por 150 orações curtas e fáceis de se memorizar. Para contar as orações, eles utilizavam cordões com nós ou pedrinhas chamadas de paternosters. Com o tempo, a devoção mariana cresceu e as pessoas passaram a intercalar ou substituir os Pai Nossos pela primeira parte da Ave Maria. Assim nasceu também o primeiro Saltério de Maria, com 150 repetições. Já no século XIII, a tradição católica atribuiu a São Domingos de Gusmão a difusão do rosário como conhecemos hoje. Segundo o relato, em 1214, ele teria tido uma visão da Virgem Maria que lhe entregou o rosário como uma arma espiritual para converter pecadores e combater as heresias da época. Embora historiadores debatam a precisão documental deste evento, os dominicanos foram, sem dúvida, os maiores promotores da oração. Foi apenas no século XV que a oração ganhou meditação sobre a vida de Cristo. Alano da Rocha, um frade franciscano, dividiu as 150 Ave-Marias em décadas, separadas por um Pai Nosso. Pouco depois, atribuiu a cada década um mistério, um evento da vida de Jesus ou de Maria, para ser contemplado durante as preces. O rosário se consolidou definitivamente na cultura católica apenas em 1571. Por séculos, o rosário teve apenas 150 Ave-Marias, que são os 3 conjuntos de 5 mistérios, que são os gozosos, dolorosos e gloriosos. Somente em 2002 que o Papa João Paulo II introduziu os mistérios luminosos focados na vida pública de Jesus, elevando o total de 200 Ave-Marias no rosário completo. Isso deu origem ao que hoje conhecemos como o Santo Rosário.
A Ave Maria tornou-se unidade básica desse saltério dos pobres, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse manter uma vida de oração contínua. E aqui está esse conhecimento lindo sobre a nossa igreja, sobre a origem da oração Ave Maria e também aonde exatamente veio a se firmar o Santo Rosário. E é claro que não poderíamos terminar esse vídeo sem fazer essa oração sublime a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.